Eu estou numa crise, intercedam por mim. Nós estamos numa escola. E uma escola tem que ter ensino, né? Uma escola de nazireus. E eu fui estudar e meditar sobre os nazireus, sobre quem eram os nazireus, sobre o que consistia ser um nazireu, quais os requisitos para ser um nazireu. E eu estudei. Eu vou falar para vocês, eu acho, sobre isso. Mas muito mais do que entender o que é ser um nazireu, que o Espírito, Ele gritou no meu coração ontem, enquanto a gente estava aqui cultuando, adorando, era que para ser um nazireu, a gente precisa ter um coração rendido, a gente precisa ser humilde, a gente precisa ter um coração quebrantado, um coração vazio de quem nós somos, dos nossos achismos, das nossas opiniões, das nossas ideologias, das nossas convicções, um coração vazio do nosso ego, porque ser nazireu é renunciar, ser nazireu é entregar, ser nazireu é abrir mão da própria vida, ser nazireu é abrir mão dos seus planos, projetos e sonhos, para sonhar. O nazireu não deixa de sonhar, só que o nazireu sonha os sonhos de Deus. Nós vamos meditar nessa manhã sobre isso. Eu sinceramente não sei como será. E meu celular travou. Oh, Jesus. Ah, Jesus. Abra sua Bíblia em Números 6. A gente vai ler o capítulo todo de Números 6. Todo não, quase todo. Números capítulo 6. Amém? A palavra de Deus diz assim para nós: o Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster do vinho e de outras bebidas fermentadas e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, período de sua separação para o Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Mesmo que o seu próprio pai, ou mãe, ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação, estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. No 8º dia, trará suas rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um
como oferta pelo pecado e o outro como holocausto para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar-se de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu reconsagrará a sua cabeça. Ele se dedicará ao Senhor pelo período de sua separação e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores, porque ficou contaminado durante a sua separação. Este é o ritual do nazireu quando terminar o período de sua separação. Ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Ali apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, e apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta de comunhão, juntamente com a sua oferta de cereal, com a oferta derramada e com um cesto de pães sem fermento, com bolos feitos da melhor farinha amassada com azeite, pães finos untados com azeite. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Apresentará o cesto de pães sem fermento e oferecerá o cordeiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, juntamente com a oferta de cereal e a oferta derramada. Em seguida, à entrada da tenda do encontro, o nazireu rapará o cabelo que consagrou e jogará no fogo que está embaixo do sacrifício da oferta de comunhão. Depois que o nazireu rapar o cabelo da sua consagração, o sacerdote lhe colocará nas mãos um ombro cozido do carneiro, um bolo e um pão fino tirados do cesto, ambos sem fermento. O sacerdote os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. São santos e pertencem ao sacerdote, bem como o peito que foi movido e a coxa. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Este é o ritual do voto de nazireu e da oferta dedicada ao Senhor, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar. Cumprirá o voto que tiver feito de acordo com o ritual do nazireu. Nós acabamos de ler aqui a palavra de Deus que apresenta qual era a forma que uma pessoa que faz um voto de separação para Deus deveria proceder. Em que consistia se separar para Deus? É interessante a gente pensar e observar, quando o povo de Deus saiu do Egito e caminhou pelo deserto em direção a Canaã, antes de tomar posse de Canaã, o Senhor dá uma série de recomendações a Moisés sobre como o povo deveria viver em Canaã. Eram muitas pessoas, eram 12 líderes, os descendentes de Jacó, de Israel, que deveriam tomar posse daquela terra, e era um povo muito numeroso. Então o Senhor, ele deu a Moisés a direção: olha, cada pedaço da terra será dedicado, será como herança para cada tribo. Só que a tribo de Levi não recebeu terra como herança. A tribo de Levi recebeu como herança o serviço na casa de Deus. Os levitas, eles não tinham que administrar aquele território, eles não tinham que cuidar daquela terra, cultivar aquela terra, mas eles deveriam dedicar todos os dias da sua vida na casa de Deus, servindo ao Senhor, zelando pela adoração do povo ao Senhor. E dentre aqueles levitas, o Senhor levantava os sacerdotes, aqueles que seriam representantes de Deus, ou melhor, representantes do povo perante a Deus. O povo não entrava na presença de Deus como nós temos acesso hoje. O povo precisava de alguém que o representasse diante de Deus. E para passar
para esse lugar, para entrar na presença de Deus, que era o Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, aonde ficava a Arca da Aliança, onde ficava a presença de Deus, esse sacerdote, ele precisaria se consagrar, se separar, se purificar, e existiam vários rituais de consagração, como ofertas que ele deveria dedicar, um estilo de vida separado para Deus. Essa era a vida de um levita, e de um levita que foi eleito sacerdote. Só que o Senhor, ele também dá uma direção para o povo, para os demais que não eram levitas, que não eram da tribo de Levi, para os seus filhos das outras tribos. O Senhor diz: olha, os levitas, por direção de Deus, foram separados para servir na minha casa, para se consagrar e se separar exclusivamente para o meu serviço. Mas eu quero dar a oportunidade a qualquer pessoa das demais tribos que quiserem também se separar, se dedicar a me servir, dedicar a sua vida, um período da sua vida ou toda a sua vida para me servir voluntariamente, para se separar de tudo aquilo que pudesse corromper, tudo aquilo que pudesse afastá-lo do Senhor. Eu quero abrir essa oportunidade para esses. Então, o Senhor, ele estabelece a lei do nazireado. Nazireu é uma palavra que vem do hebraico, da palavra chamada nazir. E nazir significa separado, consagrado, separado para Deus. E aquele que se separava para Deus precisava se abster de muitas coisas. E nós lemos aqui sobre as abstenções, sobre aquilo que o nazireu não podia fazer, ou aquilo que ele precisava cuidar para zelar. E a primeira coisa que o texto traz é que o nazireu, ele não poderia ingerir vinho e nenhum alimento ou bebida derivado da uva, e de nenhum outro alimento de bebida fermentada. Então, cevada, qualquer tipo de alimento que pudesse produzir um teor alcoólico, o nazireu não podia beber, assim como o sacerdote também não. Um outro requisito do nazireu é que o nazireu, ele não poderia se aproximar de cadáveres. E é interessante que, se a gente for lá no texto de Levítico 21, a gente vai ver esse mesmo requisito para os sacerdotes. Só que para os sacerdotes, se o pai ou a mãe ou o filho ou a filha ou um parente próximo morresse, o sacerdote poderia se aproximar do cadáver daqueles que eram seus parentes. Mas o nazireu não. Ele não poderia se aproximar de nenhum cadáver, ainda que fosse seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho. Não poderia se aproximar. O nazireu, ele precisaria se separar e não ter contato com nada que gerasse morte, que pudesse contaminá-lo. Ele tinha que se separar de qualquer tipo de cadáver. E o nazireu, ele também deveria deixar o seu cabelo crescer. Ele não poderia cortar o cabelo e nem fazer a barba, no caso dos homens, né? Porque o nazireado, ele poderia ser feito tanto por um homem quanto por uma mulher. O nazireu não podia deixar os seus cabelos serem cortados. Enquanto ele tivesse no seu voto, ele precisaria deixar os seus cabelos e a sua barba crescer. E é interessante que a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê dois tipos de nazireado. Existe aquele nazireado por um período de tempo específico, e o mínimo de tempo seria 30 dias. Uma pessoa que desejava fazer o voto nazireu, ela precisaria, no mínimo, 30 dias ficar cumprindo o voto. E não tinha prazo máximo, o tempo que ela quisesse. Inclusive, poderia
acontecer também de pessoas que faziam o voto vitalício para toda a vida. A gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que foram dedicadas a Deus como nazireus desde o ventre. Um nazireu muito conhecido na Bíblia é Sansão. A sua mãe era estéril e ela consagrou o seu ventre a Deus e disse para Deus que se o Senhor desse a ela um filho, ele seria nazireu, seria separado para Deus. E assim Sansão, ele viveu como nazireu. Um nazireu meio rebelde, mas ele foi consagrado a Deus como nazireu. Uma outra pessoa que foi consagrada a Deus como nazireu desde o ventre foi Samuel, o profeta Samuel. Da mesma forma, Ana era estéril e ela queria muito um filho do seu marido, do amor da sua vida. E então Ana, ela consagra o seu ventre ao Senhor e ela diz que se o Senhor desse um filho, ele seria nazireu, seria consagrado a Deus. E então, quando Samuel nasceu, depois que ele desmamou, Ana entregou ele na casa do sacerdote para que ele morasse no templo e vivesse para Deus todos os dias da sua vida. E Samuel foi um sacerdote, foi um juiz no meio do povo de Deus, separado para Deus, separado para o serviço ao Senhor. A gente tem também um outro nazireu, que é João Batista. João também foi separado desde o ventre pela sua mãe. E é interessante que todos os nazireus vitalícios vieram daquilo que é improvável, de um ventre estéril. E a mãe de João Batista também consagrou João ao Senhor. E o anjo apareceu para ela e disse até o nome que ele deveria ter. Ele seria nazireu separado, consagrado a Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê em Atos 18, que Paulo provavelmente ele fez o voto nazireu. O texto não deixa tão claro, mas diz que ele estava em período de voto e em determinado momento ele foi oferecer ofertas junto com outros irmãos para encerrar o seu voto. Provavelmente ele estava diante do voto nazireu e ele raspou sua cabeça, encerrando o voto. Nazireu tem a ver com dedicação. Nazireu tem a ver com separação. Nazireu tem a ver com alguém que se consagra a Deus. E eu fiquei pensando sobre o que nós podemos extrair para a nossa vida como nazireu. O que nós podemos aplicar para a nossa realidade hoje. Será que o Senhor, Ele deseja que a gente faça um voto de não deixar os cabelos e a barba crescer, não cortar, de não beber vinho e nem nenhum alimento derivado do vinho, de não chegar perto de cadáveres? Será que é isso que o Senhor espera de nós hoje? Não há nada de mal você fazer isso, mas eu acredito que o Senhor, Ele deseja aplicar para a nossa vida princípios do nazireado que dizem respeito à nossa essência, a essência de quem nós precisamos ser diante de Deus. E quando nós olhamos para a palavra e nós vemos que o nazireu, ele cumpria um ritual. Só que olhamos para a palavra e vemos que o Senhor, ele não se agrada de rituais vazios. Vazios de significado, vazios de propósito. O Senhor, Ele deseja encontrar o nosso coração. Muito mais do que deixar os cabelos crescer, muito mais do que se abster do vinho, muito mais do que não se aproximar de cadáveres, o que o Senhor deseja, Ele deseja encontrar o nosso coração. Olha o que diz o Salmo 51, versículo 16 a 18. Deus não se impressiona com sacrifícios. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria, nem se agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Sabe o que Deus está dizendo aqui?
Ele não está dizendo para nós que não é para você fazer esse voto. O que ele está dizendo para nós é que o voto feito sem significado, sem essência, sem propósito, ele é vazio. Porque o Senhor, Ele não olha a nossa performance espiritual. O Senhor, Ele não olha os nossos rituais, mas Ele contempla o nosso coração. Ser nazireu tem a ver com renúncia. Ser nazireu tem a ver com negar a própria vontade para fazer a vontade de Deus. Muito mais do que abrir mão dos nossos sonhos, ser nazireu tem a ver com sonhar os sonhos de Deus. Ser nazireu é renunciar até o que é permitido, por amor ao Senhor. Só abre mão da própria vida aquele que é humilde de coração. E eu fiquei pensando sobre aquelas pessoas que não tinham diante de Deus a responsabilidade de se separar, como os levitas. Mas eu fiquei pensando no coração daquele israelita que escolhia, por livre e espontânea vontade, se separar para Deus. Que coração é esse? Que disposição de coração é essa que existia nesses homens, nessas mulheres que olhavam para a sua vida, olhavam para aquilo que estava à sua volta e dizia: Senhor, eu quero me abster de tudo isso, porque eu quero me dedicar ao Senhor. Eu quero me dedicar ao Senhor, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. O Senhor, Ele olha para um coração quebrantado e Ele deseja encontrar o nosso coração nesse lugar hoje. Um coração quebrantado, um coração arrependido. Ah, queridos, o reino de Deus, ele começa com humildade. Jesus, no seu sermão da montanha, ele começa dizendo que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor, Ele espera ver em nós um coração quebrantado, um coração vazio de si, um coração rendido. Eu fiquei pensando na pergunta que o Jason fez no primeiro dia da escola. Eu não sei quem estava aqui no início, que era só para líderes. Acabou entrando uma galera depois, mas ele fez uma pergunta para nós: por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz para Deus? Por que você serve aqui na adoração, no louvor? Por que você serve na recepção? Por que você serve no Kids? Por que você serve liderando célula? Por que você serve fazendo comida aqui na igreja? Por que você serve? O Senhor, Ele sonda as motivações mais profundas do nosso coração. E Ele deseja encontrar o nosso coração exclusivamente humilde, rendido e quebrantado. Um coração que não está procurando reconhecimento dos homens, um coração que não está procurando aceitação, um coração que não está procurando uma posição, um lugar, um coração vazio de si, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração rendido. O chamado de Deus é para a gente se esvaziar e abrir mão das nossas razões, abrir mão do nosso orgulho, abrir mão da nossa vaidade, da nossa soberba, abrir mão muitas vezes da nossa reputação. O Senhor, Ele procura nazireus, e Ele procura nazireus quebrantados, rendidos. Queridos, sabe por que o nazireado hoje, eu entendo a palavra de Deus colocando hoje o nazireado como algo que deve ser o desejo de todos nós como filhos de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não espera que a gente o represente apenas aqui dentro. O Senhor espera que a gente o represente aonde a gente estiver. E em 1 Pedro 2, de 9 a 10, vai dizer que nós somos uma geração eleita, um povo escolhido. Nós somos sacerdócio real, pertencemos a uma nação santa. Nós somos chamados a anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, se o nazireu, ele assumia
a responsabilidade e o voto do sacerdote, eu quero dizer que a palavra de Deus nos diz na nova aliança que todos nós nos tornamos sacerdotes, porque nós somos uma geração eleita, uma geração escolhida pelo Senhor para sermos seus representantes. Queridos, Nazireu não é para alguns, o Senhor chama a todos para serem separados, para serem santos, para se consagrarem a Deus, para se absterem até daquilo que é permitido. Se você chegou aqui pensando, será que qual é o meu chamado? Queridos, o Senhor chamou a todos. O Senhor chamou a todos. O Senhor nos chamou. Nazireu precisa ser um estilo de vida. Muito mais do que se abster da bebida, muito mais do que se abster do corte do cabelo, muito mais do que não se aproximar de mortos, o Senhor espera em nós um coração rendido e um coração quebrantado. Mas olhando para essas 3 abstenções que o nazireu precisava preservar, eu fiquei pensando naquilo que tem a ver conosco hoje. É interessante que o nazireu não podia beber vinho e nem comer nada derivado da uva, e nem de bebida fermentada. Olha o que Efésios 5:18 vai dizer para nós: não se embriaguem com o vinho que levará à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito. Queridos, o não se embriagar com vinho não é o suficiente. Sabe por que o nazireu ele não podia beber vinho? Porque ele precisava estar completamente dependente de Deus. Ele precisava se abster de tudo aquilo que pudesse dominar os seus impulsos, a sua vontade, os seus desejos. E o álcool, quando nós ingerimos, ele toma muitas vezes a nossa consciência, ele toma muitas vezes o nosso equilíbrio, ele domina a nossa vontade. O que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, muito mais do que se abster do vinho, muito mais do que cuidar para você não se embriagar com vinho, o que o Senhor deseja é que você se embriague sim, só que do Espírito. O Senhor está falando aqui sobre governo. O Senhor está dizendo que um nazireu de coração, ele precisa se deixar ser completamente governado pelo Espírito. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: quem que está governando você? Queridos, tudo aquilo que a gente dedica ao nosso tempo governa a nossa mente. Quanto tempo você passa acessando as redes sociais? Quanto tempo você passa se entretendo com filmes e séries? Tudo isso que você absorve de alguma maneira começa a governar a sua mente. Agora, aquilo que governa a nossa mente começa a governar as nossas atitudes, as nossas ações. E que o Senhor está nos falando hoje: eu te chamo para você se separar de tudo aquilo que pode concorrer com o meu governo sobre a sua vida. Do que você precisa hoje se separar? O que tem te embriagado, te entorpecido, que você precisa hoje se abster? É disso que Jesus está falando hoje com a gente. Mas não tem nada a ver. Tudo bem, não tem nada a ver. Para os outros, para você tem, porque o Senhor te chama para ser nazireu. O Senhor te chama para ser separado. Eu me lembro quando eu estava iniciando a minha caminhada com Jesus e descobrindo a sua paternidade. Eu participei de um impacto de verão em 2004. Há 20 anos atrás. Mais de 20 anos. Meu Deus, revelei minha idade. E eu me lembro que a minha líder de quarto, ela virou para mim e falou, a gente conversando sobre o se separar para Deus, o se consagrar a Deus, e ela falou para mim que quando ela estava na Jocum, muitas vezes ela adorava o tempo de comunhão, ela gostava muito de quando não tinha aula, não tinha tarefas, atividades para fazer, ficar no meio da galera, conversando, brincando, cantando. E teve um momento que o Senhor, o Espírito, falou para ela assim: sai daqui, vai para o teu quarto, porque eu quero ficar com você.
E ela, Senhor, mas eu estou com você aqui também. Não, mas eu quero ficar sozinho com você. Eu quero ficar só com você. E pela primeira vez ela resistiu, depois ela ficou mal. E pela segunda vez então eu vou atender o apelo dele, eu vou. E ela foi ficar sozinha no quarto dela e foi se colocar diante de Deus. E o Senhor a visitou e o Senhor tratou coisas tão profundas com ela. O Senhor entregou coisas tão especiais para ela. O Senhor trouxe cura para o seu coração. Queridos, é sobre isso. Não tem nada de mal a gente estar no convívio. Mas quando o Senhor chama, nós precisamos ir. Eu não estou querendo dizer aqui que você tem que fazer isso que ela fez. Mas o que o Senhor está te pedindo e que você está dizendo para você mesmo que não tem nada a ver? O Senhor, Ele nos chama a ter o nosso coração completamente fisgado por Ele. Completamente rendido a Ele. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? Que não são pecado, mas que o Senhor está te pedindo. O Senhor, Ele deseja ser o único. Ele não quer ser o primeiro, Ele quer ser o único. Ele quer que o seu coração seja completamente apaixonado por Ele. Ele quer que a gente, ao abrir os nossos olhos pela manhã, a primeira coisa que a gente faça é estar com Ele. Antes de pegar o seu celular para ver quantas curtidas você recebeu na sua postagem, para ver quantas pessoas te chamaram no WhatsApp, o Senhor, Ele deseja que o seu anseio seja estar com Ele. É ser doido mesmo por Ele, é ser apaixonado por Ele, é ser desesperado por Ele. Queridos, eu já falei isso várias vezes, eu conheci Jesus aos 9 anos de idade, e conheci mesmo. Eu conheci mesmo, naquele dia o Espírito me selou. Mas eu conheci um Deus que era Senhor, a quem eu deveria servir por gratidão. E eu fiz isso todos os dias na minha vida desde que eu conheci. Mesmo com 9 anos, com 10, com 11. Só que teve um momento que eu conheci o Deus Pai. E quando eu conheci o Deus Pai, eu conheci um amor que eu não tinha experimentado antes, o amor do Pai. E quando eu descobri esse amor extravagante, avassalador, esse amor que me ama apesar de mim, esse amor que me ama e que me aceita apesar das minhas falhas, do meu defeito, da minha rebeldia, da minha desobediência, esse amor me constrangeu, me encontrou. E depois que eu recebi esse amor e tive entendimento desse amor, queridos, tudo que eu quero fazer na minha vida é me entregar para Ele e me abster de qualquer coisa que possa me tirar daquilo que é a vontade dEle. Queridos, às vezes a gente reclama porque a gente não está conseguindo sentir a presença de Deus, porque a gente não está conseguindo ouvir a sua voz. Mas eu quero perguntar, o que você tem deixado dominar a sua mente? Às vezes você, para extravasar, para descansar a sua mente, você acessa um filme e tudo que tem ali é promiscuidade, violência, e você está enchendo a sua mente disso. E depois, como alguém que não esteve em contato com isso, você quer ir para a presença de Deus e quer que o Senhor fale com você como se nada tivesse acontecido. Queridos, nós não precisamos, não podemos entregar a nossa mente, o nosso coração a esse tipo de coisa. Eu estou falando disso. Que isso, pastora? É tão radical? É isso mesmo. Ser nazireu é ser radical. Talvez, se a gente se separar de fato dessas coisas que estão na nossa cultura, que estão no nosso dia a dia, o nosso vocabulário, a mesma boca que a gente usa para adorar a Deus é a boca que a gente fala mal do nosso irmão, é a boca que a gente xinga, que a gente usa a palavra torpe, e você quer ir para a presença de Deus como se você não tivesse feito nada, como se nada aconteceu.
O Senhor nos chama a um lugar de reverência. O Senhor nos chama a um lugar de quebrantamento. O Senhor nos chama a um lugar de temor. Nós precisamos temer a Deus. Queridos, não se embriagar com vinho é deixar que somente o Espírito Santo de Deus governe a nossa mente, o nosso coração e as nossas vontades. Mas o nazireu, ele também não deveria cortar os cabelos. O cabelo revelava o tempo de consagração daquele nazireu. Quanto maior o cabelo, mais tempo a gente sabia que o nazireu, ele estava em consagração. Quanto mais comprido o cabelo, mais tempo aquela pessoa estava dedicada ao Senhor. Sabe o que os cabelos representam para nós? Os cabelos representam permanência, perseverança. Nós precisamos aprender a permanecer, a perseverar. Os cabelos revelam alguém que não desanima, alguém que não esmorece no meio do caminho por causa das circunstâncias. Sabe o que acontece, querido? Muitas vezes a gente quer viver experiências extraordinárias com Deus todos os dias. E quando não acontece o extraordinário, a gente acha que talvez Deus se esqueceu de nós, ou que não vale tanto a pena assim. Ai, tá tudo tão monótono, tá tudo tão difícil, tão parado, não tem uma sensação, não tem uma emoção, não tem um arrepio, não tem lágrimas. Queridos, eu quero dizer que permanecer tem a ver com continuar, mesmo quando nada acontece. Às vezes a gente vai estar fazendo para Deus e a gente não vai estar vendo nada acontecer. E o Senhor nos chama a permanecer, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Eu fiquei pensando no profeta Jeremias. Jeremias, ele foi conhecido e chamado de profeta chorão, tadinho. Tem até o livro de Lamentações, né? Lamentações de Jeremias. Sabe por que ele é conhecido como profeta da lamentação? Porque Jeremias, ele profetizou para um povo de dura cerviz, para um povo que não estava disposto a ouvir. E você imagina Jeremias todos os dias profetizando, todas as vezes que o Senhor o convocava para liberar uma palavra de Deus para o povo, e eram palavras duras, esse povo sendo indiferente, esse povo virando as costas, mas ainda assim Jeremias precisava permanecer. Quantas vezes Jeremias não foi para a presença de Deus se lamentar, chorar? Mas o que o Senhor disse para Jeremias: olha, eles resolvem comigo, eu quero que você continue fazendo o que eu te mandei fazer. Nós precisamos aprender a permanecer, queridos. Não é todo dia que você tem um arrepio. Não é todo dia em que acontece algo sobrenatural. Mas nós precisamos aprender a permanecer, mesmo quando não há vento, mesmo quando não há fogo, mesmo quando não há chuva. Nós precisamos aprender a permanecer. Queridos, nós estamos numa geração, vivemos num tempo onde tudo tem que ser imediato. Falava-se um tempo atrás, geração fast food, né? Pronta entrega, tem que ser agora. A gente hoje busca os celulares que a gente não precisa esperar processar, que o negócio leva menos de um segundo. Nós somos uma geração ansiosa, impaciente. Nós somos uma geração cheia de informação. Uma geração que não sabe parar para ouvir, que não sabe contemplar. O Senhor nos chama a contemplar a sua presença, a permanecer. O Senhor nos chama a nos aquietarmos na presença dEle para discernir a sua voz. O Senhor nos chama a desacelerar. O Senhor nos chama a abrir mão muitas vezes da companhia, para a gente estar com Ele, permanecer.
Quantas vezes ao longo da minha caminhada eu me vi fazendo coisas durante muito tempo. Por exemplo, quando eu tinha meus 20 e alguns anos, 20 e pouquinho, eu participava de uma reunião de intercessão da igreja. E era uma reunião que tinha poucas pessoas. Acho que era eu mais uns 5. Começou cheio de gente. Alguém conhece alguma reunião de oração assim? E depois foi minguando. E a nossa reunião era sábado, 6 horas. Um jovem sábado, 6 horas, ir para uma reunião de oração é forte, né? E eu ia a pé da minha casa até a igreja. Eu morava, né, na casa dos meus pais, aqui no Parque Rodoviário, em frente ao Shopping Boulevard, e eu ia a pé para a segunda igreja. Naquela época, à noite, dava para andar a pé ainda. E eu ia todo sábado, 6 horas para lá, ficava lá na reunião de oração e voltava. E tinha dia, gente, que não acontecia nada de extraordinário na reunião de oração. A gente ia lá, orava pela igreja, orava pela juventude, orava pela nossa vida, orava pelos pedidos, e a gente adorava o Senhor, recebia uma palavra do líder, e a gente voltava para casa. E sábado após sábado era a mesma coisa. E teve um dia que, caminhando para a reunião de oração, eu falando com Deus, eu falei assim: Senhor, todo sábado a mesma coisa, né? E o Espírito falou assim: é isso mesmo, minha filha. É desse jeito. É permanecer. É permanecer. Sabe por quê? Porque quando você permanece, eu contemplo o seu coração entregue, o seu coração dedicado, o seu coração rendido, o seu coração que me busca não por sua causa, mas um coração que me busca por minha causa. Nós precisamos aprender a buscar a Deus por causa dele, não por nossa causa. Quantas pessoas desviam no meio do caminho, porque elas não foram atendidas nas suas necessidades, porque não aconteceu o que elas queriam, porque talvez elas estejam passando por provas, talvez os problemas aumentaram depois que foi para Jesus, e então elas percebem: eu acho que não vale a pena isso não, está muito difícil. Eu quero te dizer, queridos, que as provações, elas são oportunidades que Deus nos dá para nos moldar, para nos forjar, para nos aperfeiçoar. O nazireu, ele precisa permanecer. O Senhor nos chama a permanecer. Permanecer na sua presença, permanecer buscando ao Senhor, permanecer mesmo quando nada acontece, permanecer quando é inverno, quando não há sol forte, quando não há flores, quando não há folhas, permanecer. Mas o nazireu também, ele precisava se abster do contato com mortos. E morte tem a ver com, cadáver tem a ver com morte. E morte tem a ver com pecado. O pecado, ele gerou morte. E quando o Senhor, ele diz para nós: não tenha contato com a morte, o Senhor está dizendo: não tenha contato com aquilo que pode gerar a sua morte espiritual. Não tenha contato com o pecado. O nazireu é separado para ser santo. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele disse, e Jesus repetiu: sejam santos, porque eu sou santo. Não seja santo para você ser recompensado, não seja santo para você ser abençoado, seja santo porque Ele é santo. Não é por nossa causa, é por causa dEle. Sejam santos. O Senhor nos chama a nos separarmos. O Senhor nos chama a uma vida de consagração. O Senhor nos chama a purificar a mente e o coração. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. O Senhor nos chama a uma vida de santidade, a uma vida de busca e de consagração, a uma vida que se importa com aquilo que é importante para Deus. Há uma vida que não espera a aceitação das pessoas, da sociedade, mas espera ser aceito por Deus. É isso que o Senhor espera.
O Senhor espera que sejamos santos. Sabe, o nazireado, como ritual, poderia ser entregue. Tinha o nazireu vitalício, mas tinha o nazireu temporário. E existia um ritual de encerramento. O nazireu precisaria cortar os seus cabelos, oferecer um cordeiro e um cordeiro e uma cordeira, sem defeito, precisaria oferecer azeite, trigo, em oferta ao Senhor. E sabe o que o Senhor me comunicou? É que o cordeiro já foi morto. O cordeiro já foi entregue. E o Senhor nos chama a sermos nazireus até que o cordeiro volte. Quem que deseja fazer uma aliança com Deus, de se consagrar ao Senhor, de ser separado para Ele? O Senhor nos chama a sermos nazireus nesse tempo, santos, separados, consagrados, que não estão em busca de reconhecimento, de fama, nazireus que estão em busca a corresponder o coração de Deus, a entregar a sua vida por amor ao Senhor, a ser um testemunho público da sua fé em Jesus, um nazireus para esse tempo, para essa geração. Se coloca de pé no seu lugar. Eu quero desafiar você agora a fazer a sua entrega. Talvez tenham áreas da sua vida que você ainda está no governo, você ainda está no controle, e o Senhor, Ele está te pedindo hoje: eu desejo que você entregue para mim. Eu desejo que você consagre a sua vida a mim. Eu desejo que você viva em santidade, porque eu quero me revelar através de você. Eu desejo fazer uma obra através de você. Você que deseja, de fato, fazer um voto com o Senhor de santidade. Eu quero convidar você agora a se apresentar ao Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Você que deseja fazer um voto de santidade ao Senhor, de se separar para o Senhor numa vida consagrada, numa vida rendida, numa vida que não se contamina com nada desse mundo, mas que deseja se entregar e ser cheio do Espírito Santo. Se entregue ao Senhor agora. O Senhor nos chama a sermos nazireus desse tempo, em nome de Jesus.